Olá pessoal, esse é mais um Conversa de Violonista. Meu nome é Luciano Moraes, pós-doutor em música pela Universidade de São Paulo, e esse é o primeiro vídeo extenso, quer dizer, o primeiro vídeo, digamos, com uma extensão um pouco maior do que as Nutellas, né? Quer dizer, que esses vídeos de 1 minuto, 2 minutos e pouco, vocês têm acompanhado pelas minhas redes sociais. Faz um certo tempo que eu não produzo vídeos novos no canal, e essas Nutellas são, na verdade, vídeos antigos, né, que a gente picota, né, e coloca para que a gente tenha um certo giro e para que algumas informações específicas desses vídeos também sejam divulgadas. Mas eu estou retomando a produção do canal, espero que isso se mantenha durante o futuro, né? E reservei um assunto que tem uma incidência prático-teórica para conversar com vocês, né, hoje. Muitos usuários do canal têm se manifestado com muita solidariedade, com muito carinho, é, até um pouco preocupados, né, com essa demora de colocar vídeos novos, né? Hoje é dia 10 de abril de 2021, pelo menos a data da gravação desse vídeo é essa, não sei se ele vai ao ar exatamente hoje, né? Mas o fato é que eu tenho tido um retorno bastante positivo dos usuários do canal em relação a essa ligeira pausa. Está tudo bem, né, na medida do possível, que pode estar tudo bem na situação atual que nós estamos vivendo nesse país. É, e eu queria então conversar com vocês então, a respeito dessa questão que tem uma incidência, né, prático-teórica, vamos dizer assim, nas nossas atividades. E eu acho que vai fechar alguns assuntos que acabam ficando em aberto em alguns vídeos anteriores. O pessoal que está acostumado a assistir os vídeos do canal é, com uma certa regularidade, né, pode ter notado algumas lacunas que são inevitáveis, né, em vídeos impessoais, vamos dizer assim, porque eu não tenho como fazer vídeos completamente direcionados a realidades musicais específicas, né? Cada aluno, cada estudante de violão é uma realidade musical específica. Então um vídeo precisa ter uma certa abrangência para que ele não cause muito estrago, para que ele não tenha informações que, embora possam ter validade para um determinado grupo de pessoas, para outro grupo de pessoas ele não vai ter um bom efeito ou pode até ter um efeito contrário, né? Então é preciso ter muito cuidado nesses vídeos que a gente grava para que as informações possam ser realmente úteis para todos. E o conjunto de informações que eu vou trazer aqui é a respeito de uma metodologia de estudo de arpejos, tá? Ou pode ser entendido também como um princípio de escuta, tá? Ou pode ser entendido também como um fundamento para o estudo diário no violão, tá? Tudo isso está muito interligado. Eu acho que é muito difícil a gente separar, e uma vez que a gente consiga, né, essa separação vai ser sempre artificial, prática de teoria, música de técnica, musicalidade de técnica, né? A gente sempre se depara com essa questão, né, que os violonistas precisam primeiro estudar a parte técnica de uma peça para depois começar a pensar na parte musical. Eu faço parte de um conjunto de professores de violão, de artistas, que não entende muito bem essa separação. Embora nós tenhamos, de fato, uma dimensão puramente técnica, puramente mecânica, e a gente tem uma dimensão puramente musical, né, da qual acho que o ícone, a representação iconográfica, né, mais pertinente seja a do regente de orquestra, né? O regente de orquestra não está preocupado com a arcada, com o dedilhado, ele não está preocupado com as questões técnicas dos instrumentos que ele está regendo, né? Mas essa divisão ela é muito artificial. O regente que não se preocupa com os aspectos técnicos da orquestra que ele está dirigindo, ele tem uma capacidade de comunicação limitada, né? Eu me lembro de um vídeo do Sergio Celibidache ensaiando com a Filarmônica de Berlim, que ele fala uma coisa que é muito engraçada. Ele pede assim, isso está na internet, esse é um material muito fácil de obter, né? Vocês procurem Sétima Sinfonia de Bruckner, né, com o Sergio Celibidache e a Filarmônica de Berlim. Existe um ensaio, né, uma gravação de alguns dos ensaios desse concerto, memorável concerto por várias razões históricas, estéticas, musicais, né? Mas tem um momento que o regente pede para a trompa atacar com a ponta do arco. É uma coisa muito engraçada isso, porque a trompa é um instrumento de sopro, ela não é tocada com arco, né? Mas até essa informação, vamos dizer, discrepante, essa piada não poderia ter sido feita se o Celibidache não fosse um regente que conhecesse profundamente os aspectos técnicos dos instrumentos que estão diante dele. É claro que ele sabe, né, não só que a trompa não toca com arco, né, mas muito além disso, ele sabe o tipo de sonoridade que pode ser obtida com uma trompa que lembre um ataque leve
que no caso dos instrumentos de arco, violino, viola, violoncelo e contrabaixo, é uma sonoridade que é atingida a partir de um ataque com a ponta do arco. Quer dizer, na verdade, ele não só conhece bem a realidade dos instrumentos, como ele também sabe brincar, né, com aspectos dessas sonoridades que podem se cruzar umas às outras e aí gerar uma ideia musical atrás da qual esse músico pode correr e a partir da qual esse músico pode construir uma materialidade sonora, né, vamos dizer assim. Pois bem, na nossa cabeça, na cabeça de um músico profissional, ou mesmo de um músico amador, diletante que seja, existe essa divisão, né, entre os aspectos técnicos e os aspectos musicais. Eu não sou muito a favor de que essa divisão seja muito radical. Eu acho que os aspectos técnicos precisam ser escolhidos em função de uma busca musical e, ao mesmo tempo, a busca musical está sendo sempre alimentada pelos aspectos técnicos e mecânicos. A partir do exemplo concreto, eu acho que isso vai ficar um pouquinho mais claro, tá? A peça de aplicação que eu vou usar no vídeo de hoje é o estudo número 6 de Leo Brouwer. É uma obra muito difundida nas escolas de música, os estudantes de violão clássico, pelo menos, passaram por essa peça, muitos dos estudantes de violão popular também passaram por essa peça. É um estudo bastante, eu acho um estudo muito bonito, né? Um estudo genialmente concebido, né? Ele consiste em uma sequência de acordes, né? Que tem uma progressão descendente. Essa seria a primeira frase, né? Depois, a partir da transformação desse acorde de Lá maior com nona em um acorde de Lá menor com nona, a gente tem uma nova progressão descendente, agora com o baixo se movimentando. A gente chega em um ponto culminante em Mi maior, que resolve, né, em Mi com quarta, esse Lá aqui, que se resolve em Mi maior em estado fundamental, e aí uma nova seção em um compasso diferente, que trabalha com esses acordes que propiciam, vamos dizer assim, uma afinação, ou propiciam uma digitação reentrante. O que é uma afinação reentrante? É quando você tem uma corda mais grave, por exemplo a terceira, produzindo uma nota mais aguda do que a corda mais aguda, né? Sol, Si, a nota mais grave é Sol. Geralmente quando a gente precisa de uma nota mais aguda que o Si, né, a gente vai buscar essas notas aqui, na segunda corda. Essa é a capacidade que o violão tem de produzir sons diferentes a partir de cordas diferentes. Mas usar essa corda solta, esse Si solto, enquanto a terceira corda está tocando notas mais agudas, é um efeito bastante interessante e que foi buscado pelo Leo Brouwer nessa parte final, né, do estudo número 6. Os acordes são, né, acho que daqui é uma alternância de acordes que não são tão simples, então, mas também não. E vai terminar aqui nesse acorde de Lá maior com nona, tá? Sobre esses acordes, o Leo Brouwer ele vai se ligar a uma venerável tradição que remonta desde a música barroca. Talvez a gente pudesse encontrar algum exemplo na música renascentista, mas eu acho que isso é um pouco mais raro, isso é uma coisa que começa a aparecer mesmo, assim, ostensivamente no período barroco, a partir dessas montagens de mão esquerda, proporcionar fórmulas de arpejo que se repetem, né? Essa fórmula é constantemente repetida, e a mudança de colocação dos dedos da mão esquerda que vai fazer a música andar, vamos dizer assim, né? Então a fórmula original que o Brouwer propõe é esta, né? Uma fórmula que inclui uma repetição do polegar e que trabalha sempre com 4 cordas, tá? A sequência de dedilhada é a sequência mais, não vou dizer fácil, mas simples possível, tá? É uma sequência que vai do anular, passando pelo médio, e chegando ao indicador. Quer dizer, é a sequência digital mais fácil de ser obtido. Tentem fazer esse movimento em casa, vocês vão perceber que é muito mais fácil fazer isso do que fazer isto, né? Fechar a mão é uma coisa que acontece sempre a partir do mindinho. Então os dedilhados que se baseiam nessa sequência do anular para o indicador tendem a ser um pouco mais ergonômicos do que os dedilhados do indicador para o médio, tá? Essa é uma das razões, inclusive, pela qual vários cadernos de técnica começam com fórmulas justamente do indicador para o anular, que é para tentar
equilibrar a mão do violonista, né? A gente trabalha mais essa sequência do que essa sequência. Nossa, isso pode ser questionado, mas o fato é que o Leo na fórmula original, ele optou por esta. Etc. Né? O estudo continua. Mas ele ele mandou imprimir uma observação interessante na partitura. Ele disse assim: é interessante, ou é bom, né? É útil, é recomendável, né? Tocar esse estudo com outras fórmulas de mão direita. Então ele deixa a peça quase que como uma obra aberta. Né? Dependendo do dedilhado de mão direita que a gente utiliza para estudar essa música, a gente consegue resultados melódicos e harmônicos, eu não vou dizer, mas resultados melódicos muito diversos. E é exatamente sobre esses resultados que eu quero conversar agora com vocês. Tá? Aqui no canal Conversa de Violonista, eu deixei algumas aulas preliminares, tá? Que são o fundamento dos meus cursos de violão. Tá? Praticamente todo aluno que chega até mim, a gente precisa passar por um tempo de interação para que a gente se conheça, eu entenda exatamente o que esse aluno tem, o que ele precisa ter, o que ele quer ter, né? Quais são os objetivos dele com o violão, para atingir esses objetivos, o que ele está fazendo que pode colaborar, o que ele está esquecendo de fazer que resulta em ações que podem atrapalhar ele nesse percurso, né? Mas para que haja esse conhecimento nesse primeiro contato, é muito importante que a gente alinhe alguns exercícios e alguns estudos e um certo repertório de abordagens técnicas. Através desse repertório, dessa base comum de trabalho, que a gente vai se conhecendo, e a partir desse conhecimento os planos de ensino vão se afunilando, né? Quer dizer, os meus alunos novos são submetidos, né, mais ou menos ao mesmo plano de ensino, com algumas adaptações que já podem ser feitas de cara, né? Cada aluno é uma realidade. Mas o fato é que esses planos vão se diferenciando cada vez mais na medida em que esses estudantes vão se desenvolvendo. Tá? À medida que vai passando o tempo de trabalho comigo, eu vou fazendo planejamentos de aula cada vez mais específicos. Mas no início do processo de trabalho comigo, a gente faz um conjunto muito reduzido de estudos de arpejos, para depois ir ampliando esse horizonte na medida em que eles vão ganhando desenvoltura com esses primeiros exercícios. Tá? Um desses exercícios preliminares é justamente o arpejo em cordas soltas em 6 fórmulas específicas. A gente tem essa primeira fórmula, que é uma tentativa de equilibrar, né, a ida e a volta, vamos dizer assim, polegar, indicador, médio, anular, médio, indicador. Essa forma é repetida com o polegar experimentando a ação nas 3 cordas graves. Tá? A segunda fórmula é ainda polegar indicador, né? Ela começa com o polegar depois do indicador, mas ao invés de eu fazer médio, anular, médio, eu faço o contrário, anular, médio, anular. A fórmula fica assim. A próxima fórmula vai iniciar, vamos dizer, logo depois do polegar, o dedo seguinte ao dedo indicador, que seria o dedo médio. Então, a quarta fórmula vai ter o médio também depois do polegar, mas aí eu vou inverter a ordem do anular em relação ao indicador. Se na fórmula anterior eu fiz PM, A, I, agora eu vou fazer PM, I, A. Certo? E as duas últimas fórmulas vão começar com o anular logo depois do polegar. A primeira delas alternando o indicador, médio indicador, nesta ordem. I, M, I. E a última fórmula fazendo o dedilhado, que é o contrário da primeira. Quer dizer, a gente passa por um processo, a gente leva 5 fórmulas até chegar na última, que é o inverso da primeira.
essas fórmulas, essas 6 fórmulas, né, precisam ser repetidas de 2 a 3 vezes nos seus ciclos completos. O que eu chamo de ciclo completo? São, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, né, cada vez com o polegar iniciando essa fórmula de arpejo em uma corda diferente. Na sexta, na quinta, na quarta. Na quinta, por favor, lembrem-se de voltar, subir passando pela quinta corda, sexta corda. Repita esse processo 2 a 3 vezes e a gente vai ter então um desenvolvimento quase que orgânico e natural, se é que a gente pode usar essa expressão aplicada ao desenvolvimento das habilidades necessárias ao domínio de um instrumento musical, né? A gente vai desenvolvendo certas habilidades muito naturalmente, muito organicamente, a gente vai se acostumando com um determinado tipo de toque, um determinado tipo de movimento, um determinado tipo de som. Aí os desdobramentos disso numa aula presencial são quase que ilimitados, né? A gente pode realmente discutir desde como é que se lixa a unha até como que se posiciona a mão, se é mais para o lado da boca, mais para perto do cavalete, como é feito esse ataque, o papel da organização das falanges, né, como que a gente utiliza as falanges para a execução desses arpejos, alguns problemas motores derivados de movimentos laterais indesejados, enfim, um monte de coisas podem ser abordadas através do exercício dessas 6 fórmulas. Tá? E o passo seguinte seria, obviamente, aplicar essas 6 fórmulas a uma sequência de acordes para a mão esquerda, né? Porque a mão esquerda fica um tempo aí sem fazer nada, né? Sem trabalhar, sem acontecer nada com ela. A gente vai aplicar essas fórmulas a alguns estudos de arpejos, e um desses estudos que são mais favoráveis à aplicação desses arpejos é justamente o número 6, do Leo Braut, né? Agora, o que eu queria chamar a atenção de vocês é que cada uma dessas fórmulas vai me fornecer, vamos dizer, quase como uma peça musical diferente, que vai exigir uma atitude diferente do meu aparato técnico. Ou seja, aqui eu já estou justificando o tema central desse vídeo, que é como um trabalho técnico, na verdade, é a base e é embasado por um trabalho musical. Tá? A primeira fórmula de arpejo é esse Lá maior esquisito aqui, né, com uma quarta aumentada, acrescentada. Então temos a tríade normal, Lá, Dó sustenido, Mi e Ré sustenido enfiado ali no meio do acorde, gerando essa sonoridade ácida, né, em relação na segunda e na primeira corda. Se eu tenho o dedilhado normal da primeira fórmula, e aí eu tenho que agradecer ao Labrador por ter imaginado uma sequência. A fórmula original de mão direita prevê o uso de 4 cordas, né? Isso é uma maravilha, porque a gente pode, ao invés de trabalhar a repetição do polegar, eu posso trabalhar a alternância do polegar. Indicador sempre em terceira, médio sempre na segunda, anular sempre na primeira, e o polegar alterna as 2 cordas, né, que restam, a linha do baixo e a outra corda que tinha sido deixada para o estudo do deslocamento da mão direita. A gente pode falar disso em uma outra ocasião, tá? Como que a mão direita precisa se deslocar conforme a corda que nós estamos tocando. Mas o fato é que eu tenho sempre 4 cordas à minha disposição. Eu uso 3 para o indicador médio anular e 2 para o polegar. Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, Ré sustenido, Dó sustenido. Isso é um movimento melódico, isso não é um movimento harmônico. Tá? Então, eu preciso prestar muita atenção que a maioria dos meus estudantes comete esse erro, entre aspas, não é exatamente um erro, mas é um efeito musical decorrente da condição técnica do iniciante, né, que quase nada a gente ouve da terceira corda, um pouco da segunda, a primeira corda parece poderosa, pairando acima de todas as notas do acorde. Não é isso que a gente quer, porque trata-se aqui de um movimento melódico. Eu preciso empenhar um pouco mais o meu dedo indicador. Eu preciso encontrar um jeito de atacar esse dedo um pouco mais frontal, com um pouquinho mais de unha, mais a ponta do dedo, para ter um som mais clarinho, apesar de ser a terceira corda uma corda muito opaca. A segunda corda eu deixo meio que naturalmente, e a primeira eu preciso tocar com um certo cuidado, como se tivesse aqui uma granada, né, prestes a explodir a qualquer movimento exagerado. O anular precisa ter muita parcimônia e muito cuidado, porque essa corda já é estridente por natureza, ela já tem um efeito muito metálico, vamos dizer assim. O que eu estou querendo fazer é pegar as cordas metálicas e arredondar o som delas, e as cordas mais opacas, eu quero que elas brilhem um pouco mais, né? Então isso é trabalhado com um gesto que não pode ser o mesmo para os 3 dedos, e também não pode ser o mesmo ponto de contato. O objetivo é que eu ouça claramente isso como uma melodia, apesar do efeito de campanela, né? Que o Dó sustenido fica suando, o Ré sustenido soa, o Mi, tudo está suando,
mas o ataque precisa ser assertivo bastante para que o instante inicial da nota se sobreponha a essa nuvem de sons, para que eu consiga ouvir claramente cada uma das notas sobressaindo da ressonância do acorde. Há outras abordagens musicais, né? Eu posso argumentar que pelo movimento ser esse, né, dó sustenido, ré sustenido, mi é o ponto culminante da melodia, eu preciso recolher um pouco a dinâmica à medida que essa melodia vem para o grave, né? Também é possível discorrer ou pensar a execução mecânica desse trecho em função dessa concepção musical específica, né? Mas o fato é que, se eu empregar uma outra fórmula, aí eu vou ter um movimento melódico diferente. Opa. Essa fórmula já começa a me chamar a atenção para a métrica que eu estou utilizando, para o compasso que eu estou imaginando e que esses estudos são feitos. Eu estou trabalhando aqui simplesmente com o compasso 6/8. No compasso 6/8, a nota que vai cair acentuada, lógico, a primeira e depois a quarta, que é o Ré sustenido, não é a nota mais aguda do acorde. Então o acento, entre aspas, teria que recair justamente sobre o dedo médio. E isso vai me induzir a um trabalho de elaboração do som deste dedo, deixando o anular ainda mais recolhido do que ele estava na fórmula número 1. Ou melhor, né? Não é fácil obter esse desenho, tente fazer isso em casa, tá? O mais comum é que a gente faça... É muito fácil, a primeira corda tem realmente uma proeminência muito grande, né? Certo? Bom, na fórmula número 2, que seria anular, o dedo que cai vamos dizer assim, no tempo acentuado, né, na parte do tempo acentuado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é justamente o indicador na terceira corda. Etc. Ao longo dessa passagem inteira a gente tem que buscar um apoio, né? Não apoio no sentido técnico, mas um apoio no sentido musical, né? Que a nota da terceira corda seja, ela dê ao ouvinte uma sensação de apoio, né? Quer dizer, o ouvinte se apoia para entender qual é o ritmo da música na nota tocada pelo polegar e na nota tocada pelo indicador. Isso nesta fórmula específica. A fórmula número 4 vai configurar um desenho melódico completamente diferente. Que a nota a ser acentuada é exatamente a maldita primeira corda, com o dedo anular. Aí é o momento de a gente trabalhar uma coisa chamada bom gosto, né? Se essa nota precisa ser acentuada e a primeira corda já tende a acentuar tudo que acontece nela, é legal que a gente não faça esforço nenhum, né? Ou que a gente não coloque empenho nenhum nesse dedo, porque quase que naturalmente essa corda já vai privilegiar, vamos dizer, a mensagem de que ela é portadora, né? Então é muito diferente a realidade da gente tocar, por exemplo, essa fórmula, da gente tocar esta. Né? Porque aqui o acento vem naturalmente, quando a nota cai na primeira corda, e na outra fórmula o acento precisa ser obtido artificialmente. Quer dizer, a gente precisa trabalhar para construir esse acento que vai caracterizar o compasso 6/8, certo? As duas últimas fórmulas... Vou repetir o problema da segunda fórmula, de obter esse acento da segunda corda, com o dedo médio. E a sexta e última fórmula vai repetir o problema do acento obtido na terceira corda com o indicador.
polegar, mas eu toco a nota do indicador como se ele fizesse parte, essa nota do indicador na terceira corda fizesse parte de uma melodia, né? Alternando semínimas pontuadas com as notas que o polegar está tocando. Muito pertinente para essa fórmula vai ser a colocação desse próximo acorde. E aí eu vou dizer por quê. Porque aqui o jogo não está acontecendo mais entre a corda 3 e 4. Ele vai acontecer agora entre as cordas 3, 1 e 4. Tá? O acorde que o Brauer propõe é Ré natural, Fá natural e Si e Mi solto. É a colocação, né, o acorde, a digitação reentrante que eu tinha comentado, que a terceira corda está tocando a nota mais aguda da harmonia toda. Né? A terceira corda está mais aguda que a primeira, inclusive. Fá natural na terceira corda, Mi na primeira, Si na segunda. Só que tem um jogo aqui, o Ré, que é a nota que está entre o Si e o Mi, está sendo tocada na quarta corda. A fórmula anterior, né? Mi, bam, pam, Fá, Mi, Ré. Tem uma melodia passando por 3 cordas diferentes, que não tem nada que ver uma com a outra, né? Que tem sonoridades completamente diferentes. Fá, terceira corda, Mi, primeira corda, Ré na quarta corda, com o dedo polegar. Então é muito fácil destacar o Mi e o Ré, mas o Fá, que está muito próximo da nota Ré e da nota Mi, né? Ele vai ficar perdido se eu deixar com que esse arpejo, sabe, se eu esquecer do fundamento musical que precisaria nortear o meu trabalho técnico. Se eu simplesmente mexo meus dedos, esse desenho melódico que existe entre a terceira, quarta e a primeira corda não vai ser percebido. Naturalmente, pra vocês verem que tem o Mi, Si. Pode ser que o pessoal mais atento note esse movimento melódico, mas o violonista precisa colaborar com o ouvinte. Uma forma interessante é você procurar essa sequência em outras cordas. Ou é disso que se trata. Busque o resultado que a gente tem aqui, essa clareza de emissão da ideia, né? E tente entregar a partir dessas cordas. Fá, Mi, Dó sustenido. Eu teria que falar, quase que compasso a compasso existe uma mudança de perfil melódico muito grande em função das fórmulas que nós estamos utilizando. Por exemplo, vejam o que acontece nesse compasso da digitação reentrante na primeira forma, mas, né, a inicial da sequência. Fá, Mi, Fá, Ré seria a melodia que a gente precisa ressaltar. Na fórmula número 2, o perfil melódico passa a ser um perfil bastante parecido com o obtido na fórmula número 1. Fórmula número 2. Aqui, pela primeira vez, aparece uma função melódica importante na corda Si. Eu preciso fazer conversar a segunda corda com a quarta.
quarta e um intervalo de terça, tá? Intervalos de terça ainda são intervalos de terça ainda são considerados intervalos melódicos, tá? No final do vídeo eu vou falar o que é o critério para estabelecer um intervalo melódico e um intervalo harmônico, tá? Nesse processo de buscar a sonoridade correta para cada um dos acordes do estudo 6 do Lebauer, em função da fórmula de mão direita que eu estou utilizando, da sequência de mão direita que eu estou utilizando, tá? Para que eu ouça isso, na voz é muito fácil, a gente consegue cantar isso com muita facilidade, mas no violão é preciso você pensar a ação de cada dedo separadamente, para que a gente consiga realmente construir um contexto coerente de movimento melódico dentro desses acordes, cuja afinação reentrante, né, nos propicia uma leitura para além simplesmente do aspecto harmônico, tá? Existe um aspecto melódico muito importante a ser considerado aqui, tá certo? Esse desafio é um pouco semelhante, né, vocês devem ter isso em mente já, né, que o Lebauer fez ele compôs um estudo que tem algo muito parecido com o estudo número 1 do Villa-Lobos. Mas foi de propósito que eu contornei o estudo 1 do Villa-Lobos e coloquei o estudo 1 do Villa-Lobos em uma longa tradição que remete a gente já à música barroca, né? O alaúde barroco tinha uma afinação bem esquisita, bem diferente da do violão moderno. E esse tipo de processo de digitações reentrantes, né, é muito comum. A guitarra barroca e a vihuela, mais a guitarra barroca do que a vihuela, inclusive, eles tinham a afinação dos instrumentos era reentrante, né? A gente encontra guitarras barrocas que têm a afinação, assim, ao invés de ser do grave para o agudo, certinho, né, bonitinho, essa escadinha ascendente, que é o violão, né, mi, lá, ré, sol, si, mi. A gente tinha instrumentos que tinham na sexta corda essa nota, a quinta corda essa nota, depois vinha essa nota, esta, né? Quer dizer, as oitavas eram completamente trocadas, né? E eu não quero fazer uma explanação aqui muito detalhada a respeito desse tema, justamente porque isso variava imensamente durante o período barroco. Praticamente cada autor, cada compositor utilizava uma afinação reentrante diferente, tá? E tem outros detalhes também em relação à corda dupla, né? Enfim. Não seria então muito responsável da nossa parte a gente atribuir o estudo 6 do Lebauer um diálogo com o estudo número 1 do Villa-Lobos. Embora muito provavelmente o Brauer conhecesse o estudo 1 do Villa-Lobos, mas essa ideia, né, de que o violão pode, a partir da montagem dos acordes, proporcionar dedilhados com afinação reentrante, com relações reentrantes, e essas relações serem tratadas do ponto de vista melódico, essa ideia é muito antiga, né? Na seção B do estudo número 1 do Villa-Lobos, a gente encontra que as pessoas continuam tocando como se fosse simplesmente um acorde, como se fosse esse primeiro acorde, mas não é. Nesse caso, a gente tem um movimento melódico aqui dentro também. E essa relação vai se modificando à medida que esse acorde diminuto vai descendo cromaticamente. É diferente fazer e fazer mi, mi, si bemol, ré sustenido, mi, sol, lá. Parte da clareza, né, que a gente escuta quando ouve essa peça gravada por um grande concertista, do Assad, Fábio Zanon, ou tantos, né, que registraram esses estudos, vem dessa ideia de que é preciso obter uma clareza, né, nas notas que estão sendo produzidas,
E essa clareza vem muito disso, de uma tentativa de construir uma imagem sonora que seja melódica e não somente harmônica. Não são acordes, né? Nós estamos tocando simplesmente acordes. Né? Esses acordes vão ser ouvidos, as notas desses acordes vão ser ouvidas em sequência uma em relação a outras. E sequências de notas, né, têm essa característica muito marcante. Elas podem tanto ser sequências puramente harmônicas, né, ou elas podem ser sequências melódicas. Né? Isso é uma melodia bastante interessante, poderia ser o tema de uma sonata, poderia ser um tema de uma peça. Né? Critérios para definir movimentos melódicos e movimentos harmônicos. Via de regra, a proximidade, tá, dessas, vamos dizer assim, dessas notas. Me parece bastante evidente que se eu tiver uma sequência de notas próximas umas das outras, eu tenho um movimento melódico. Tá? Dó, Ré, Mi. Isto é um movimento melódico. Se esse movimento é separado por terças, Dó, Mi, Sol, aí eu já começo a me aproximar do que eu entendo como um movimento harmônico. Isso que compõe, inclusive, um acorde, né? Uma tríade de Dó maior. Quanto mais eu me afasto, ou quanto mais eu afasto essas notas, mais eu vou obter movimentos que são mais caracteristicamente entendidos como movimentos harmônicos. É muito difícil estabelecer uma relação melódica entre essas notas. Né? Dó central, Sol. Hoje o povo está incomodando vocês aqui. Espera só um segundo. Dó, Sol e esse Mi. Né? A gente entende essas entidades como realmente entidades harmônicas. Mas se eu pego, por exemplo, uma agregação sonora como essa, Dó, Sol, Mi, e vou aproximando essa agregação sonora, descendo a nota mais aguda e subindo a nota mais grave, eu posso chegar nesse lugar onde eu tenho literalmente um movimento melódico entre o Fá e o Sol e o Dó acompanhando. Se eu desço o Dó, eu tenho um movimento melódico aqui. Aqui eu tenho uma tríade de Ré menor, né? Ré, Fá, Lá. E essa sequência eu vou repetir, né? Entre o Ré e o Mi, que está me caracterizando a melodia. Se eu subo a nota da segunda corda gradativamente até que ela atinja uma região de atrito com a nota que está sendo produzida pela primeira, né? De novo os movimentos, isso aqui é um movimento melódico, né? Dó, Ré, Fá. Basta que eu tire o dedo 1 e eu tenho um movimento no que a gente chama de grau conjunto, né? As notas vizinhas das escalas. Quer dizer, é possível inventar, vamos dizer, um prelúdio inteiro, um estudo inteiro com base nesse princípio de afastamentos e aproximações de notas que são características das tríades harmônicas principais. Tá? Essa possibilidade, tá, de construções musicais melódicas dentro de movimentos harmônicos, frequentemente é muito negligenciada pelos estudantes. Tá? Essa relação é muito negligenciada pelos estudantes e nós temos acho que um dever, né, como professores de música, no sentido de indicar aos estudantes que as coisas são mais do que aquilo que elas parecem ser, especialmente no âmbito da arte. Tá? A ambiguidade é uma característica bastante marcante de qualquer obra de arte. Podemos encontrar inúmeros exemplos para ilustrar isso na pintura, escultura, na literatura, né? E na música também não seria diferente, só que a música não tem essa relação entre objetos, sentimentos, afetos e sons. Né? Todas as construções de afetos em relação a sonoridades, né, ela é artificialmente construída, social e temporalmente determinada. Mas ela não é essencial para a construção da linguagem musical. Isso tanto é verdade que nós estamos ouvindo até hoje obras que tinham uma determinada conotação,
né, de afeto, de sentimento, mas dentro de um contexto histórico e social que não existe mais hoje. Hoje o contexto histórico e social é completamente diferente, mas essas obras do passado continuam nos chamando a atenção. A razão disso é que, apesar das conexões emocionais das obras ser uma realidade, de fato, ela não é essencial e não é necessária para a construção da linguagem musical. Nós estamos, de fato, livres para reconstruir essas relações emocionais, mas eu acho que a música fica mais rica se a gente entende, a partir dos seus parâmetros específicos, como que esses afastamentos e essas aproximações estão sendo feitas. Tá? Eu espero ter desmontado alguns mitos em relação a essas possibilidades melódicas dentro de construções harmônicas, né? Mas o recado geral do vídeo, né? Se você chegou até aqui, eu agradeço. Peço para dar a curtida e compartilhar o vídeo com quem você achar que pode tirar um bom proveito desse material, né? Mas o resumo da ópera toda é este. O estudo de um instrumento musical, ele é sempre técnico e musical ao mesmo tempo. Tá? Se nós não temos uma concepção musical clara, né, eu não vou dizer completamente estruturada, mas se essa concepção musical não for pelo menos clara no momento que a gente está fazendo um estudo, um exercício técnico, né, esse exercício técnico vai nos oferecer muito pouco benefício. A gente estuda arpejo para estudar o ouvido, né? A gente estuda técnica de mão direita, a gente estuda escalas, essas coisas, tudo para estudar o ouvido. É sempre o ouvido que a gente está estudando, é sempre a percepção que a gente está desenvolvendo e aperfeiçoando. Tá? Então esse é o sentido geral desse texto, desse vídeo. Tá? Bom, eu agradeço vocês de novo pela força. Estejam com a gente nessa nova fase do canal Conversa de Violonista. Temos muita coisa preparada para aperfeiçoar ou para aprofundar, talvez, a relação de vocês com o violão. Muito obrigado pela audiência até aqui e até o próximo Conversa de Violonista.